Então, gente, explica mais uma vez aí o efeito estufa. Então, temos aí, ó, o Sol mandando sua energia solar, energia na forma de luz. Essa energia solar, ela é refletida, certo? O que consegue passar pela atmosfera, gente, vai ser refletida e volta para a própria atmosfera, certo? Então, uma parte é refletida, outra parte ó, que entra em contato aqui com o solo, ela é absorvida. Uma parte é absorvida e outra parte volta para a atmosfera, certo? E temos uma parte também que antes de tocar no solo, essa energia é liberada de volta para o espaço, é aqueles 30%, volta os 70%. Chega de fato ao solo ou ao oceano, uma parte desses 70% volta para o ar na forma de energia de infravermelho, certo? Só que essa energia vai se esbarrar nesses gases aqui, ó, no gás metano, no dióxido de carbono, certo? Então, esses gases são os gases do efeito estufa. Então, esses gases eles vão aprisionar essa energia. Então, vão aprisionar, o calor vai ser aprisionado, certo? Então, esse aprisionamento de calor vai fazer com que a temperatura média da Terra fique, né, próximo, certo, de uma temperatura de 15 graus Celsius em média. Ok? Claro que vai nos polos, certo? Vai ter uma amplitude de temperatura um pouco maior, certo? Mas próximo do Equador vai ser mais constante essas temperaturas, certo, gente? Temos um exemplo aqui ó, do efeito estufa. Um carro, certo? Então, o carro, ele recebendo calor, né, energia solar na forma de radiação. Ó, todos os vidros aqui fechados, o vidro ele vai atuar como se fosse a nossa atmosfera, certo? Então, o calor ele entra e o calor também vai tentar sair. Só que veja, a setinha ela aponta uma maior entrada, ela mostra ser maior na entrada. Na saída, veja a setinha como é pequena, ou seja, está entrando mais calor do que está saindo. Então, em pouco tempo, o interior do veículo vai aumentar bastante a temperatura, certo? Então, o aumento do efeito estufa, gente, ele vai causar um aumento da amplitude térmica, que isso não é legal, certo? Vai ter regiões que a temperatura vai aumentar bastante, vai ter regiões que vai diminuir, certo? Exemplo, um deserto. O deserto, por exemplo, o bioma chamado deserto, durante o dia é muito quente, já à noite é muito frio, certo? Então é complicado seres habitar uma região dessa, certo? Então, para controlar esse aumento do efeito estufa e evitar grandes amplitudes térmicas, e o que seria amplitude térmica? Seria a variação de temperatura, né, certo? Esse T maiúsculo aqui, ó, a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, quanto maior for essa variação de máxima e mínima, pior será para os seres vivos, certo? Então, quanto maior for essa variação e quanto menor for essa variação, certo? As temperaturas se manterem próximas de um valor ideal, um valor legal para os seres vivos, vai favorecer todas as formas de vida, certo, gente? Outro exemplo aqui ó, do efeito estufa seria o esquema de uma estufa com paredes e telhado de vidro ou plástico. Então, veja, o Sol mandando sua energia na forma de radiação, certo? O calor que é proveniente do Sol, ele entra aqui nessa estufa, certo? Ele fica aprisionado e uma parte vai tentar sair, certo? Então, tem um calor que ele consegue sair, certo? Que é o calor remetido, e outra parte do calor que é refletido. Ele se bate aqui nas paredes, como se fosse do vidro aqui do carro, certo? E ele volta, bate nesse telhado, volta e ocasiona esse efeito estufa. Gente, essa forma de agricultura, ela é muito utilizada em países muito frios, certo? Então, eles não têm essa natureza, o clima, por exemplo, de um país tropical como o Brasil. Então, para eles manterem as suas agriculturas, eles têm que fazer esse procedimento aqui, porque essa vegetação, se não tivesse em uma estufa, certo? Ela não ia resistir o clima que é extremamente frio, certo? Imagina aí uma temperatura de menos 20 graus Celsius, menos 10 graus, certo? É complicado boa parte das plantas resistirem a esse clima aí, certo? Então, os gases de efeito estufa temos o CO2, que ele provém das queima né, de combustíveis fósseis, certo? Como o petróleo, que é o principal, certo? O CO2 também ele vai vir
também das queimadas, certo? Atualmente, o Brasil está registrando várias queimadas na Amazônia, e isso aumenta a concentração de CO2 no planeta, aumenta o efeito estufa, ok, gente? E esse fator é péssimo para o país, certo? Já que o Brasil ele apresenta as políticas ambientais mais bem feitas do planeta Terra, certo, gente? O Brasil recebe vários investimentos de vários países para a gente manter justamente a nossa Amazônia, certo? Então, as queimadas não é legal aí para o nosso país. Então, temos CH4, que é o gás metano, certo? O gás metano, ele antigamente se achava que ele vinha, por exemplo, do no caso dos bois, mas se comprovou que, na verdade, o gás metano vem dos arrotos bovinos, certo? Então, o boi, na sua digestão, certo? Todo momento ele está liberando gás metano na forma de arrotos, certo? Em torno de 95% deste gás, ele vem provenientemente de arrotos de boi, certo, gente? Então, quanto mais boi, mais gás metano vai ser liberado na atmosfera. E saibam, gente, que o Brasil é o país que tem o maior rebanho bovino do mundo, certo, gente? O gás metano também ele pode vir proveniente dos lixões, no caso, 95% é de arroto dos bois, então 5%, para completar os 100%, ele vem proveniente de lixões. Temos também os óxidos de nitrogênio, certo? Seria na forma de adubo, é um gás também que aumenta o efeito estufa. A água, gente, a água na forma de vapor, certo? Ela aumenta o efeito estufa, certo? E isso vai depender da abundância da água naquela região. Então, se você vai para uma região que tem muita água, você vai perceber aquele mormaço, aquele aumento do calor, justamente porque o vapor de água, a umidade do ar é elevada, certo? Então, o efeito estufa ele tende a aumentar, certo? Então, os impactos do aumento desse efeito estufa. Então, os impactos, temos o derretimento das calotas polares. Na verdade, gente, essas calotas polares, você não vai observar gotículas ou um derretimento em si nessas calotas. O que você percebe é que esses paredões de gelo, eles começam a haver um tricamento, né, uma quebra, certo? Uma ruptura, e esse bloco de gelo cai na água, certo? Então, na verdade, não é nem o aquecimento nessa região que faz isso. A questão é que no mar existem as correntes marítimas quentes e frias. Então, essa corrente marítima quente, ela pega energia solar, certo? Onde a corrente marítima quente ela nasce? Ela vai nascer próximo ao Equador, certo? Então, claro que quanto mais quente o planeta vai ficando, maior a temperatura da água marinha, certo? Então, essa corrente de água marinha quente, ela pode chegar próximo a essas regiões frias, certo? E o que vai fazer trincar esse gelo, né, essa ruptura, é justamente essa corrente marítima quente, certo, gente? Claro que ela é influenciada pelo aquecimento global, mas essa questão de derretimento, aqui você não consegue ver que o gelo está passando do estado sólido para o estado líquido. Ele está no estado sólido, se rompe e cai aí na água, certo? Agora, com o tempo, esse bloco de gelo se deslocando em mar aberto, aí sim ele pode, porque quanto mais distante esse bloco de gelo, maior vai ser a temperatura do mar. Imagina que embaixo ele vai passar justamente sobre uma corrente marítima quente, aí daí sim vai haver um derretimento, certo? Temos o aumento do nível das águas, claro, se está havendo o desprendimento de blocos de gelo, né? Quanto mais gelo vai para o mar aberto, certo? Depois esse gelo vai derretendo, realmente vai aumentando o volume de água nos mares, certo? Então, cidades que são litorâneas, que são abaixo do nível do mar, certo? Então, a água do mar ela pode invadir essas localidades. Então, é um problema bem sério. Temos também outros impactos, como a proliferação de insetos. Então, gente, perceba, numa região que é muito fria, certo? Então, não vai ter insetos, praticamente, né? Esses insetos que tem num país tropical como o Brasil, numa região muito fria não vai ter, certo? Então, com o aquecimento, certo? Essas regiões vão deixar de ser tão frias e vai possibilitar o surgimento de insetos, certo, gente? Então, não vai ser legal, tá bom? Então, é um impacto. Temos também a extinção de seres sensíveis, tá, gente? Então, seres sensíveis a essa variação de temperatura, eles vão entrar em extinção, certo? Então, temos aí o urso,
certo? E ele, procurando seu alimento, veja que esse gelo aqui, ele se desprendeu de um bloco bem maior que estava no continente, certo? E depois esse gelo aqui, realmente ele vai se desmanchando, derretendo, certo? É claro que o urso, ao sair desse bloco de gelo, ele não vai ter tantos problemas, porque ele tem uma camada de gordura bem espessa, certo? Agora, o óbvio que se ele estiver muito distante do bloco de gelo maior, certo? Ele pode ter algum problemazinho aí, tá bom? Então, gente, falando aí da camada de ozônio, e como seria todos esses processos. Então, temos a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela passa calor, certo? Energia na forma de calor, que essa camada de ozônio, ela impede os fótons ultravioletas penetrarem com excessividade. Então, veja, gente, esses fótons ultravioletas, eles podem causar câncer, certo? Câncer de pele. Claro que boa parte desses fótons, eles são impedidos pelo campo magnético terrestre. Sabe, gente, que a Terra ela é como um grande ímã, certo? E esse campo magnético que fica no espaço próximo à Terra, ele impede boa parte dessa radiação, certo? Porque a camada de ozônio por si só, ela não conseguiria defender a Terra, certo? Dessa energia imensa que o Sol tem, certo? Dessa radiação enorme que o Sol tem, tá bom? Então, como é o processo? Na camada de ozônio, na formação da camada de ozônio. Então, temos átomos de O2, né? Temos de oxigênios, certo? Então, ao receber energia e radiação, essas duplas são duas duplas aí de oxigênio, certo? Então, cada dupla tem 2 oxigênios, certo? Ou seja, no total dá 4 oxigênios, só que cada um está na sua dupla. Ao receber, um deles recebeu energia solar, através da radiação, e houve a quebra. Nessa quebra, ficou um oxigênio sozinho, certo? Um óxido. Quando o átomo ele fica dessa forma, ou carga negativa ou positiva, é chamado de ânion, certo? É chamado, desculpa, de íon. Se é negativo é um ânion e se for positivo é um cátion, certo? Então, no caso aqui, um ânion, certo? Negativo. Então, esse ânion, ele ficou sozinho. Mas na quebra, lembra que é 2 oxigênios? Então, na quebra, teve outro oxigênio que ficou negativo também. Só que esse outro oxigênio negativo, ele se uniu àquela outra dupla que não se quebrou, certo? Então, formando o O3. O O3, chamado de trioxigênio, ou também, gente, é o conhecido ozônio, a camada de ozônio, certo, gente? Onde a camada de ozônio fica aqui, ó, certo? Ela fica na estratosfera, certo? E é uma camada super fina, tá bom? Então, veja, o O2, certo? Se uniu mais o O negativo, mais o ânion, transformando em ozônio, certo? Então, isso é a reação desejável na recuperação da camada de ozônio. Se faltar, gente, se faltar o O2, certo? Na falta de O2 gasoso, o que é que vai acontecer? Se faltar O2, vai ter um excesso, certo? Vai ter um excesso do óxido negativo, certo? E esse óxido negativo, ele vai transformar em quê? O2. Só que o O2, o oxigênio, ele não protege, certo? O nosso planeta Terra dos raios solares. Só quem protege é o quê? É o O3, certo? Então, na falta do O2, não tem como se formar o O3, certo? Porque vai ter muito O negativo, ânions, eles vão se unir, mas só para formar o O2, certo? Claro que depois vai aumentando a concentração desse O2, certo? E basta só ter um O negativo, certo? Um ânion próximo, e vai haver de novo essa reação aqui, ó. Veja que essa reação ela tem ida, né, dos reagentes para o produto, gente, o lado esquerdo da seta é reagente e o lado direito é produto, certo? Então existe um equilíbrio, certo? Existe um equilíbrio. Então, observação, gente. A destruição da camada de ozônio cria os buracos na camada, prejudicando a biosfera e, inclusive, os destemidos e poderosos humanos. Então, gente, a destruição dessa camada de ozônio vai formar buracos aí, entre aspas. Na verdade, é um afinamento da camada de ozônio, vai haver um afinamento, certo? E vai prejudicar todos os lugares na Terra que é chamado de biosfera, ou seja, lugares onde é possível ter vida. Biosfera é justamente isso, gente, lugar que é possível ter vida. Então, inclusive, a gente vai prejudicar os destemidos. Quem são os destemidos? E poderosos, quem, gente? Os humanos, tá bom? Então, as divisões da atmosfera em camadas são baseadas em
Elas são baseadas, gente, essas divisões aqui, ó, dessas camadas, temos troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, essas divisões, elas são baseadas principalmente aí na temperatura, certo? Que cada camada dessa vai ter, e na pressão de massas de ar, certo? Se tem muita massa de ar, se tem pouca massa de ar, aqui tem maior massa de ar, certo? E onde habita a vida, né, é na troposfera, certo? Então, acima da troposfera temos a estratosfera, mesosfera, termosfera e a mais distante a exosfera, certo?